Hoje a gente vai falar um pouco sobre as trocas de calor envolvendo gases, sob duas situações importantes. Uma sobre a pressão constante e a outra sobre volume constante. Se a gente tiver a pressão constante, a troca de calor ela vai ser dada por QP igual a M vezes CP vezes ΔT. E se for a volume constante, QV igual a M vezes CV vezes ΔT. Bom, M é a massa. Então, esse M aqui, tanto para um quanto para outro, é a massa. ΔT é a variação de temperatura na escala absoluta. Então, aqui é a variação de temperatura na escala Kelvin de temperatura. Certo? E CP e CV vão ser os calores específicos. Então, tanto esse quanto esse são os calores específicos a pressão constante e a volume constante. Então aqui, ó, pressão constante e aqui volume constante. Mas o que vem a ser, né, por exemplo, o calor molar? O calor molar ele tem uma relação direta com o calor específico. A gente sabe que o número de mols de um gás ele é a massa dividido pela massa molar, certo? A massa molar é a massa de um mol. Então essa massa que aparece aqui é a massa de 1 mol do gás, chamado de massa molar. Então a massa normal, a massa comum que a gente usa normalmente, é o número de mols vezes a massa molar. Então se a gente voltar aqui na expressão que a gente escreveu, eu posso escrever no lugar da massa aqui, dessa massa, o nosso produto, número de mols, massa molar. Então eu vou ficar com QP. Então vamos para o QP primeiro. QP vai ser igual a massa, que é o número de mols, vezes a massa molar, vezes CP, vezes ΔT. Enquanto o calor trocado agora, pressão constante, a volume, né? Pressão já foi, vai ser N vezes M maiúsculo, que é a massa molar, vezes CV vezes ΔT. Esse produto, massa molar, calor específico, produto massa molar, calor específico, é chamado de calor molar. Então esse é o calor molar, que é como se fosse a nossa capacidade térmica quando a gente estuda trocas de calor. E aí a gente pode substituir essa letra, essa expressão MCP e MCV por, respectivamente, N vezes C maiúsculo P vezes ΔT, e no caso do volume constante, a gente pode substituir por N vezes C maiúsculo V vezes ΔT, onde CP e CV são os calores molares, né, a pressão e volume constante, respectivamente. Então essas duas expressões aqui têm a ver com calor molar, a pressão e a volume constante. Né? Então, será que CP é maior que CV, ou CV é maior que CP, ou será que são iguais? É o que a gente vai ver a seguir. O que a gente vai fazer é comparar as trocas de calor, a pressão e a volume constante. Então a gente vai comparar QP e QV. Então vamos lá. Vamos pegar uma transformação na qual eu parto de um estado inicial A, aqui,
e vou em direção a um estado B e a um estado C, sendo em direção ao estado B por meio de uma isométrica aqui. Então, a transformação AB é uma transformação isométrica, ou seja, volume constante. Se ela é uma transformação isométrica, a gente já sabe, por exemplo, que o trabalho de A para B, então vamos escrever isso, o trabalho de A para B é igual a zero, certo? Porque a transformação isométrica, a variação de volume é igual a zero, ou seja, eu não tenho área abaixo da curva. Vamos fazer também a transformação de A para C. Então, a transformação de A para C, a gente vai fazer isobárica. E aí, se a gente está fazendo uma transformação isobárica, a gente sabe agora que a pressão é constante. Então, a pressão é constante. Isso quer dizer que o trabalho de A para C é igual a P vezes delta V de A até C, que nesse caso a gente sabe que é positivo, porque VC é maior do que VA. Então esse trabalho aqui é positivo por se tratar de uma expansão, ou seja, o trabalho é realizado pelo gás. Então uma expansão, certo? Trabalho positivo. Muito bem. B e C estão sobre uma mesma isoterma, ou seja, essa curva de vermelho ela é uma isoterma. Se ela é uma isoterma, a gente sabe que TB é igual a TC, o que obviamente nos diz que TA menos TB, né, nos dá o mesmo valor que TA menos TC, uma vez que TA é a temperatura no estado inicial, tanto para a primeira quanto para a segunda transformação. Então agora a gente pode calcular as duas transformações com suas trocas de calor usando esses dados. Vamos fazer primeiro QP. Quem é QP? QP vai ser N vezes CP vezes ΔT, certo? E QV é igual a N vezes CV vezes ΔT. Mas além disso, lá da primeira lei da termodinâmica, a gente sabe que, então lá da primeira lei, a gente sabe que Q é igual a trabalho mais ΔU. E aí no primeiro caso, quem é QP? QP vai ser trabalho, que é P ΔV, nesse caso ΔV de A para C, mais ΔU. Ok. E quem é QV? QV vai ser o trabalho, que é 0, mais ΔU. Os dois valores de ΔU são iguais, por conta disso aqui, né? As duas temperaturas são iguais, as variações de temperatura são iguais, e a gente sabe que ΔU é função da temperatura. Então, os valores de ΔU são iguais. Logo, o que a gente percebe aqui? Que QP é maior que QV, porque QP é o próprio QV mais P ΔV. Tá vendo? QV é o próprio ΔU. E QP é QV mais alguma coisa. Você quer alguma coisa aqui, ó, essa parcela ela é maior que zero. Isso nos diz que QP obrigatoriamente é maior do que
QV. Só que QP ser maior que QV significa que N vezes CP vezes ΔT é maior que N vezes CV vezes ΔT. O que implica diretamente que a gente pode simplificar, ó, ΔT e N, que CP é maior que CV. Né? E aí eu estou falando do calor molar. Se a gente substitui o calor molar pelo número de mols vezes a massa molar, né? Quer dizer, o calor molar aqui, ele é um número de mols aqui, né? Aliás, que não é um número de mols. Ele é a massa molar vezes o calor específico molar. Então, substituir aqui. Se a gente substituir aqui, a gente vai ter a massa molar vezes o calor específico, e isso é maior que a massa molar vezes o calor específico. Ou seja, os calores específicos mantêm a mesma relação. Então, posso simplificar aqui, e aí eu tenho CP. Então, o calor específico a pressão constante é maior do que o calor específico a volume constante. Então, essa relação aqui é entre o calor molar num estado e no outro, e essa relação aqui é entre o calor específico num estado e no outro. Bom, mas não é só isso. Se a gente subtrair, vamos continuar daqui que eu acho que é mais válido. Se a gente subtrair QP de QV, então, subtraindo aqui, ó, a gente vai ter QP menos QV igual a P ΔV. Que o ΔU vai simplificar, e aí eu fico com QP menos QV igual a P ΔV. Só que QP, vamos chegar para a direita, QP é igual a N vezes CP vezes ΔT. QV é igual a N vezes CV vezes ΔT. E isso é igual a PV. Mas a gente sabe que P vezes ΔV é igual a N vezes R vezes ΔT se a pressão é constante. Então eu posso substituir isso por N vezes R vezes ΔT. E aí agora N ΔT aparece em todas as parcelas. Então N, 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 ΔT, ΔT e ΔT. Ficamos com CP menos CV igual a R. Obviamente que a gente ainda pode, se a gente quiser, escrever aqui massa molar vezes CP minúsculo menos massa molar vezes CV minúsculo igual a R, e escrever C minúsculo menos CV minúsculo igual a R sobre a massa molar do gás. Então eu tenho essas duas relações aqui, nas relações entre CP e CV, e a relação entre os calores específicos CP e CV em função da massa molar. Lembrando que como R é positivo, né, isso aqui colabora com o que a gente já tinha falado, que CP é maior que CV e que C minúsculo P também é maior que C minúsculo V, dadas essas duas equações aqui. Ok? É isso, eu fico por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.